Obrigado. Pega a sua Bíblia, abra comigo ali em Romanos capítulo 5. Aleluia. Vamos ler a partir do verso 12. Romanos 5, no verso 12. Aleluia. Romanos 5, se tem alguém sem Bíblia do seu lado, você acompanha. Permita ele acompanhar com você também. Glória a Deus, diga glória a Deus. Hoje é noite de ceia. É por meio da justiça de Cristo que somos dignos de participar da ceia do Senhor. Ao final, nós estaremos apresentando os novos membros aqui em nossa igreja. Temos 3 novos membros que estarão sendo recebidos nesta noite. E encerraremos com a ceia e no final com um banquete de confraternização. Porque na última ceia que Jesus celebrou com os discípulos, a última, que na verdade foi a primeira, Jesus celebrou a ceia e depois teve um banquete. É assim que é a nossa tradição em nossa igreja. Todo primeiro domingo do mês temos a celebração da ceia e temos esse banquete em que cada membro então traz um prato de doce, salgado, e ao final sempre celebramos como família. Porque um dia, e esse dia não está longe, um dia estaremos todos juntos celebrando a vitória juntamente com o Cordeiro que venceu. E estaremos participando do banquete espiritual lá nos céus, que vai ser dado a todos aqueles que venceram a morte. E em Cristo você vencerá a morte também. Amém? Diga glória a Deus. Isso está lá em Apocalipse capítulo 19, diz que uma multidão vai dizer aleluia e vai participar desse banquete oferecido por Jesus. Amém? Glória a Deus. Enquanto esse dia não chega, nós ficamos aqui no ensaio, porque Jesus disse, faço isso em memória de mim, até que eu volte. Então hoje, mais uma vez, é um ensaio. E você vai entender hoje também por que a ceia, qual o propósito da ceia e o objetivo também. Romanos capítulo 5, no verso 12. Estão todos comigo? Amém? Vamos ler do verso 12. Apesar de ter colocado aqui no slide verso 19, nós vamos ler, na verdade, o verso 12. A palavra de Deus diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, diga assim comigo, por um só ato de justiça. O que aconteceu com esse ato de justiça? Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Diga assim, hoje eu sou justo, pois a graça do Senhor me alcançou. Verso 19. Por quê? Por que te alcançou? Porque como? Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei, para que avultasse a ofensa. Mas, onde abundou o pecado, superou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí no capítulo 6, verso 1, aí fizeram a pergunta para Paulo, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte?
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Diga assim comigo, de uma vez para sempre, eu morri para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Diga aleluia! Levante sua mão direita aos céus e repita comigo essa oração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio nesta palavra que é inspirada pelo Espírito Santo. Creio também que a tua palavra é luz para o meu espírito. Por isso eu permito que a minha mente seja renovada por esta palavra. Eu recebo o teu conselho, a tua instrução, crendo que a minha vida não será mais a mesma. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode estar sentando, mantenha sua Bíblia aberta aí nesse texto. Glória a Deus. Marcos, funcionando? Conecta o pendrive, alguma coisa. Ok. Conectou o pendrive? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Não está funcionando para mim. Marcos, muda aí para mim. E está acendendo verde aqui, não sei o que está acontecendo. Quer falar alguma coisa? Ah, entendi. Glória a Deus. Então está lentium. Amém. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus. Hoje nós temos a ceia do Senhor. E eu quero compartilhar baseado nesse texto que nós acabamos de ler. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 6. Algumas questões sobre o pecado e a graça. A pergunta é: livres do pecado? Quero usar aqui nessa mensagem, e hoje quero assumir, hoje a pregação não é uma pregação, mas é sim um ensino. Então hoje eu quero ensinar você a respeito de que você é de fato livre do pecado. Qual é a relação entre o pecado e a graça? O que é a graça? E como a graça me capacita para vencer o pecado. Amém? E vou usar da mesma retórica que o apóstolo Paulo usou quando escreveu a carta aos crentes de Roma. Você sabe que Roma foi uma igreja na qual Paulo, não foi ele Paulo que plantou, não foi Paulo que abriu a igreja de Roma. Ele pastoreava, ele era o supervisor dessa igreja, mas não foi ele quem plantou essa igreja. Essa igreja nasceu no dia de Pentecostes. Acredita-se os estudiosos que no dia de Pentecostes tinham muitos crentes, entre eles alguns prosélitos, está lá em Atos 2, prosélito é simpatizante do judaísmo, então eles mesmos foram batizados com o Espírito Santo lá em Atos 2, receberam a conversão e voltaram para Roma, e aí iniciaram a igreja, só que eles iniciaram com alguns costumes, tradições, rituais legalistas. Então Paulo, sabendo que o povo, estava com alguns costumes religiosos, legalistas, práticas rituais para alcançar o mérito diante de Deus, ele resolve então escrever uma carta antes da sua viagem. E essa carta ele escreveu baseado no que ele já ouvia a respeito dessa igreja.
Então, nessa igreja, o povo já perguntava, eles faziam algumas perguntas a respeito do pecado, a respeito da morte, a respeito da salvação, a respeito até do homossexualismo. Depois você pode ler também em Romanos, Paulo já começa, lá em Romanos capítulo 1, ele fala até a respeito do homossexualismo. Então haviam situações em que o povo estava pondo em dúvida o ministério cristão que estava sendo ensinado. Então Paulo escreveu essa carta respondendo às perguntas que os irmãos tinham. E algumas perguntas eu quero colocar aqui para você, trazendo o ensino e a resposta bíblica, que talvez algumas perguntas sejam comum também a você, ou talvez a alguém que tenha lhe perguntado. E o objetivo dessa mensagem, eu oro para que Deus traga libertação sobre a sua mente, porque está escrito, Marcos, muda para mim, olha para mim quando fizer um sinal, tá bom? Está escrito lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A verdade não é, muitos dizem, a verdade é Allan Kardec, a verdade é qualquer igreja, todas as igrejas levam a Roma, né? Qualquer caminho leva a Deus, né? Na verdade é isso que eles falam? Não, a verdade, Jesus disse, lá em João 14, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a verdade aqui, quando Jesus está dizendo que conhecereis a verdade vos libertará, Ele está dizendo, conhecereis a mim e você será liberto. E liberto do que, irmãos? Liberto da condenação, do julgamento, do juízo. E liberto para experimentar a vida abundante que Jesus Cristo conquistou para mim e para você ali na cruz do Calvário. Porque a vida que o Senhor tem para mim e para você é uma vida de paz, de alegria e uma vida abundante. Agora, infelizmente, tem muitos crentes que entram também nos rituais legalistas. E ao invés de desfrutar da graça, porque a graça ela já veio, diga assim comigo, a graça já veio. Agora, o que Jesus quer é que você desfrute dessa graça, porque pela graça você foi salvo. Agora, a graça não é apenas para a salvação. Começo dizendo o que é graça. Para alguns, aqueles que ainda não entenderam, estão ainda começando o nosso estudo. Graça é o favor de Deus na sua vida. É o fato de Deus te conceder benefícios sem você merecer. Deus te dar vários benefícios. Muitos dizem assim, graça é só a salvação. Quando fala de graça, muitos já pensam da salvação do pecado. Não, a graça existe em todos os lugares. É só o fato de você ter acordado, já foi a graça de Deus. Gálatas capítulo 1, verso 15, diz lá na versão Bíblia Viva, Gálatas 1, verso 15, está escrito assim, que algo extraordinário aconteceu, que desde o ventre da minha mãe, Deus me escolheu. Quanta graça e bondade. O que você fez do ventre da sua mãe? Nada. Mas quanta graça e bondade, lá do ventre da sua mãe, Deus te escolheu. Te deu vida, te deu fôlego, te deu família. Essa é a graça de Deus. Hoje choveu. Na verdade choveu essa noite inteira, essa madrugada inteira. Para alguns, foi bênção a chuva. Quem tem plantação, quem trabalha com roça, né, com plantio, a chuva veio como bênção. E acredite, a chuva vem sobre crente e não crente. Essa é a graça de Deus. É o favor dele. Então graça, diga assim comigo, graça é o favor de Deus. É o melhor de Deus para o pior dessa terra. E o pior dessa terra sou eu e você. Então graça é isso, ok? Estão me acompanhando? Então, com a medida que nós conhecemos a graça, nós somos libertos da condenação, nós somos libertos da religiosidade. E eu quero colocar aqui para você 4 perguntas. Hoje eu quero colocar a relação pecado e graça. Poderíamos trazer aqui vários outros assuntos, e mais para frente eu vou trazer outros assuntos também, arrebatamento, mas hoje vamos falar sobre o pecado e a graça, porque tem muito a ver com o dia de hoje que nós vamos celebrar a ceia. Então a primeira pergunta que eu coloco é, a graça de Deus é licença para pecar? Você já deve ter escutado ensinos por aí, né, equivocados, e até pessoas que dizem, eu estou na graça mesmo, então agora eu posso pecar. Tem até pastores e igrejas que dizem assim, eu ensinar sobre a graça na minha igreja? Eu não, se eu ensinar sobre graça, a igreja vai sair pecando, o povo vai sair pecando. Então, observe comigo que essa mesma pergunta foi feita
ao apóstolo Paulo. Isso não é novidade nos nossos dias de hoje. Nós lemos lá em Romanos capítulo 5, verso 20. Eu coloco aqui para você na versão NVI, nova versão internacional. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Na sua Bíblia, você leu aí comigo, Romanos capítulo 5, verso 20, você leu assim comigo. Aí, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muito assim, a segunda parte somente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas esquece da primeira parte, que é, a lei veio para introduzir que a transgressão fosse ressaltada. Nós começamos lendo do versículo 12, Romanos 5,12, onde diz que o pecado existiu desde Adão. Desde o momento que Adão comeu do fruto proibido, o pecado ali entrou na humanidade. O pecado estava ali existente. Só que a humanidade não sabia o que era errado. Por quê? Não foi apresentado para eles o que era o pensamento de Deus. Então, eis que chegou Moisés. Foi isso que nós lemos. Você acompanhou aí comigo na sua Bíblia. Aí eis que veio Moisés, e através de Moisés foi introduzida a lei para que o povo soubesse qual é o pensamento de Deus e quão distante o povo estava de Deus por causa dos seus pecados. Como ele escreveu aqui, olha, a lei foi introduzida através de Moisés para que a transgressão, o pecado fosse ressaltado. Então, imagina, você está lá fazendo algo, mas você não sabe se é certo ou errado. Você está fazendo. Aí a lei veio para dizer, olha, é pecado. E você reconhece, nossa, isso é pecado, isso ofende a Deus. Diz também em Romanos que a lei, porque muitos acham que a lei é um problema. Não, a lei não é um problema. A lei é santa e é perfeita. Por quê? É santa, pura e perfeita. Para apontar o homem, o erro que nós temos. Só que a lei não muda. Diga assim comigo, a lei não muda. Assim como práticas rituais, assim como ensinos legalistas, nada disso muda. Isso não muda o homem, isso não transforma o homem. O que transforma o homem é conhecer a verdade. A verdade é que liberta, não é o legalismo. Aí Paulo escreveu isso, então o povo leu. E o povo chegou até o povo de Roma. Que o ensino de Paulo, nós pregamos domingo passado, o evangelho que Paulo pregou. O evangelho que Paulo pregou foi o perdão através de Jesus Cristo. Esse foi o evangelho que Paulo pregou. Então chegou até o povo de Roma e Paulo escreveu para eles, preocupado. Por quê? Chegou até eles, mas onde aumentou o pecado, então transbordou a graça. Então, se onde aumentou o pecado, transborda a graça, então o povo fez a pergunta, então que diremos, pois? Olha aqui em negrito, Romanos 6, verso 1, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então veja que essa dúvida e essa pergunta não é dos nossos dias atuais, não. Já existia lá no tempo de Paulo. Os crentes lá de Roma já tinham esse pensamento. Então, se eu estou na graça, então eu posso pecar? É isso que eles estão dizendo. Se onde tem pecado vem muito mais graça, então eu vou permanecer no pecado, vou pecar muito mais? Não, o que Paulo está escrevendo é o seguinte, a lei veio, você reconheceu que tem pecado? Mas fica tranquilo, porque onde você vê muito pecado na sua vida, vai vir muito mais graça do Senhor sobre você. E aí Paulo fala, porque esse era o pensamento. Então, muito bem. Então permaneceremos no pecado para que seja graça mais que abundante? E Paulo responde, verso 2, de modo nenhum. E veja que tem uma exclamação. Eu imagino que ele está dizendo, que absurdo, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, o que para ele morremos. Paulo rebate a pergunta que eles fizeram e que eles estão com pensamento com outra pergunta. Como que nós viveremos no pecado se para ele, o pecado, nós estamos mortos? Eu sei que algumas pessoas tentam justificar os seus atos pecaminosos com a graça. Talvez você conheça alguém que fala assim, não vem me acusar não vem falar comigo não, porque eu estou na graça. E a pessoa justifica o erro dela dizendo que ela está na graça. Outro diz assim, não, olha, não vem não, eu estou na graça, Deus está na conta de Deus, está tudo certo. Mas a pergunta que a gente faz é o seguinte, será que realmente uma pessoa assim está debaixo da graça? Porque Paulo está dizendo, quem vive no pecado, como você vai viver no pecado se você morreu para o pecado? Portanto, uma pessoa que queira justificar o seu pecado, dizendo, não, eu posso pecar, eu vou pecar mais, porque eu estou na graça mesmo, ela ainda não está debaixo da graça. Acredite em mim, não nasceu de novo. Ela pode estar achando que nasceu de novo, mas não nasceu. Com isso, não estou dizendo àqueles que,
porventura, porque a Bíblia diz lá em 1 João que se alguém pecar. Então tem o se pecar. Você está buscando agradar a Deus, amém? E se pecar? Temos um advogado fiel, que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo. Diga assim comigo: meu advogado é fiel e justo. Romanos capítulo 6, verso 14, Paulo dá a resposta para essa pergunta. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Então, a graça me dá licença para pecar? De modo nenhum. A graça não é liberdade para você pecar, mas a graça é o poder de Deus para você vencer o pecado. Como que é isso? Lembrando que é graça. Graça é o perdão de Deus. Graça é a substituição que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Graça, como nós lemos lá. Olha lá comigo, Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Você acredita que por meio do pecado de Adão, você nasceu pecador? Sim ou não? Então, por que você não crê que por causa da obediência de Jesus, você hoje é justo também? Você é justo. Pastor, como que eu sou justo? Você é justo mediante a sua fé na obediência de Jesus Cristo. O legalista, o religioso ensina o seguinte: não, agora você tem que abandonar o pecado. Para com isso, para com aquilo, mude a sua roupa. Olha, não faça isso, não faça aquilo. Olha, para com um monte de coisa. Só falta dizer para a pessoa: morre logo. O cara não vai viver. Porque você mesmo, você não consegue vencer o pecado. Como que nós vencemos o pecado? Como que é a graça te dando poder para vencer o pecado? É quando vier a tentação, quando vier o pensamento, você acorda pela manhã, ou já durante o dia, vendo a tentação e o pensamento, você confessa: Jesus Cristo, Tu és meu Senhor e Tu és a minha justiça. Lembra que em Romanos capítulo 10, e no dia em que você aceitou a Cristo, quantos aqui tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? No dia que você entregou seu coração a Jesus, qual foi o convite que fizeram para você? Aceite a Jesus. E no dia do batismo também, é essa a confissão de fé. A confissão de fé no dia do batismo é: você crê que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador? E a resposta é sim, essa é a confissão de fé. Esse é a oração e a fé que então te qualifica a ser salvo. Você confessou uma vez para ser salvo. Agora entenda e me escute. Confessar, você não precisa mais convidar Jesus para ser o seu Senhor e Salvador. Não precisa mais, porque Ele veio habitar dentro de você. E nada neste mundo. Paulo depois, ele responde lá em Romanos 8. Porque as pessoas, depois de ouvir esse ensino de Paulo, deixa eu já falar, para depois não ficar confuso. Então, um dia você invocou Jesus. Eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Agora, para vencer, a graça de Deus como um poder para vencer o pecado, é invocar Jesus como seu Senhor e sua justiça. Então, quando vier a tentação, diga: Jesus, Tu és meu Senhor e a minha justiça. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o meu Senhor e creio que Tu és a minha justiça. Essa é a oração que nós fazemos todos os dias para sermos salvos. Salvos do quê? Da tentação e do pecado. O pecado, você está morto, mas a tentação, ela vem, ela vai. Depois ela vem de novo, e ela vai. E ela vem todo dia. Veio sobre Jesus, virá sobre você também, virá sobre mim. E como vencemos? Esse é o poder, portanto. Quando Paulo lá em Romanos 9 fala: a todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Paulo está dizendo a respeito disso. Invocando o nome do Senhor. Jesus, Tu és meu Senhor e Tu és minha justiça. Aí o povo de Roma ficou na dúvida. Peraí, então eu convidar Jesus para ser meu Salvador todo dia? Então eu tenho que convidar Jesus para entrar na minha vida todo dia? Não. Aí lá em Romanos capítulo 8, Paulo escreve: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem a altura, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Portanto, você não invoca mais Jesus Cristo para ser o seu Salvador. Você invoca Jesus para ser a sua justiça. Diga assim comigo: Jesus Cristo é o meu Senhor e a minha justiça. Acredite em mim.
quando você fizer essa oração, que é simples, da mesma forma como um dia você fez a oração, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, e você foi salvo, aconteceu uma mudança aí dentro de você, você sentiu um gozo, a paz, e você veio para o batismo, e desceu as águas, da mesma forma vai acontecer quando você, sempre, todo dia, quando vier a tentação, quando acordar, Jesus Cristo, Tu és meu Senhor, e Tu és a minha justiça. Você vai vencer. Esse é o poder de Deus que vence o pecado. Porque para o pecado, querido, você está morto. Diga assim comigo: eu estou morto para o pecado. E à medida que você vai confessando, vai vindo uma graça sobre a sua vida, fazendo com que você abra mão, te capacitando para abrir mão do desejo pecaminoso, te capacitando para ter o teu temperamento transformado. Quantas pessoas não lutam com o temperamento? Eu sou explosivo, eu sou iracundo, eu sou preguiçoso. Reconheça diante de Jesus e diga a Ele: Senhor, eu não posso. Reconheço, Jesus, Tu és o meu Senhor e Tu és a minha justiça. Em Cristo eu posso todas as coisas. E quando vier a tentação, você vai ter forças que vai vir do Senhor e não sua, mas vai vir do Senhor, te capacitando para vencer o pecado. Então diga assim comigo: graça não é liberdade para pecar, mas é poder de Deus para vencer o pecado. Compreende que é assim que você vai se santificando? Essa é a santidade do Senhor. Não adianta a gente ficar falando para os nossos jovens: olha, abandona isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Não vai adiantar, vai enfiar o pé na lama. Porque a força do pecado é a lei. É a lei. Eu ia dizer algo aqui, não sei se eu digo, porque senão alguns podem pressionar o meu filho. Será que eu digo? Devo dizer ou não? Deixa eu falar. Vocês ficaram curiosos agora. Essa semana aconteceu algo interessante com meu filho. Eu não sei por que ele falou isso, porque ele não ouve isso de mim. Ele não ouve isso em casa. Aí ele falou, chegou em casa: pai, eu quero Corinthians. Aí, olha só, eu quero usar isso como ilustração, depois não pressiona ele, porque esse mal entrou em minha casa e não foi através de mim nem da minha esposa. Aí eu falei para ele assim: filho, Corinthians não, é São Paulo. Ele: não, eu quero Corinthians. Aí eu comecei a perceber, aí me veio a memória, e minha esposa me lembrou: amor, a força do pecado é a lei. Quanto mais você dizer para ele não, mais ele vai querer. Então eu comecei a dizer para ele: filho, Corinthians eca. Só para você entender que a força do pecado é a lei. Quanto mais você dizer não, mais você vai ter desejo pelo pecado. Quantos estão me acompanhando? Agora esquece isso, que só foi para ilustrar, viu? Quem fica pressionando meu filho está debaixo de maldição. Vamos lá, segunda pergunta. Então, graça não é liberdade para pecar, mas é poder de Deus para vencer o pecado. Segunda pergunta: eu devo sondar o meu coração? Esqueci de colocar aqui, né? Devo sondar o meu o quê? Devo sondar meu coração para ver se há pecado em mim? Segunda pergunta: eu devo sondar o meu coração, ver se há pecado em mim? E um versículo clássico, Paulo escreveu lá para os coríntios, para os corintianos da cidade de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, e é muito usado também, alguns crentes distorcem no dia da ceia. Então é um texto que nós usamos no dia da ceia. 1 Coríntios 11, Paulo dá a instrução de como participar da ceia. Então acompanha comigo, 1 Coríntios 11, verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Quero usar dois versículos aqui. Primeiro, quero usar esse versículo clássico em dia de ceia. Tem crente que em dia de ceia, ele vai para examinar o coração. Então ele diz: porque eu estou em pecado, então hoje eu não vou poder participar da ceia. Mas vamos examinar esse texto usando a gramática do português. Vamos examiná-lo corretamente. Vamos lá. Porque a palavra que confunde os crentes está aqui, ó. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente. É aqui que pega. E aí depois vem, examine-se. Então aí você pensa,
Bom, eu vou me examinar, então eu estou indigno. Mas presta atenção, a palavra indignamente aqui não é adjetivo, é um advérbio. Eu sei, você está longe da escola, faz tempo, pastor, faz tempo que eu estudei isso aí. Você vem me lembrar isso. Para alguns ainda pensam assim, pastor, essa semana é semana de prova, o senhor veio falar disso, estou correndo disso. Mas vamos lá. Adjetivo é qualidade. Fernando é forte. Nito é simpático. É uma qualidade. Então, indigno é um adjetivo, é uma qualidade. E é indigno que está aqui? Não. É indignamente. Indignamente é um advérbio. O que é o advérbio? É a ação para o verbo. Então é a expressão do modo como você deve participar. E não de como você vai participar. Não é uma qualidade para você, mas é o modo. Veja muito bem. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente, ou seja, de um modo, sem perceber, sem entender. Entenda, ali ó, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar o quê? Examinar se eu estou praticando, comendo a ceia, no modo correto. Não estando correto. No modo correto. Presta atenção. Ser indignos, todos nós aqui, incluindo a mim, não é por causa de título, todos nós não somos dignos de participar da ceia do Senhor. Nenhum de nós. Nós não somos dignos. Mas aí o outro diz, não, mas é porque eu pequei, briguei com a minha esposa, briguei com meu filho, falei alto, então hoje sondei meu coração, tenho pecado, briguei, não vou tomar ceia. Você está dizendo então que o sacrifício de Jesus na cruz, aquilo que nós acabamos de falar, que a graça é o poder para vencer o pecado, que você está morto para o pecado, você está dizendo que você não está morto para o pecado, você está dizendo que você está vivo. E se você está vivo para o pecado, você não se converteu ainda, você não nasceu de novo. E se não nasceu de novo, você está indo para o inferno. Vindo para a igreja, servindo ao Senhor e não crendo no modo correto. Então presta atenção, indigno todos nós somos. Mas é por meio da fé em Jesus Cristo, que é a nossa justiça. Então Jesus, como a nossa justiça, é Ele que nos qualifica para participarmos da ceia do Senhor. Então quem nos capacita a participar da ceia? Jesus Cristo. Porque você hoje é justo, você pode participar do convite que Jesus fez para você, que é participar da ceia. Então diga assim comigo, hoje eu sou digno por meio da justiça de Cristo. Portanto, tira esse pensamento, deleta isso, apaga da sua mente, de que, hoje eu pequei e não vou participar da ceia. Meu amigo, se alguém pecar, confesse, você tem um advogado, peça perdão, está zerado, você morreu para o pecado, amém? Agora Paulo ele diz, mas pastor, e aqui a palavra examine-se? Examine-se, pois, o homem. Vamos entender, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, aqui está a resposta. O que é tomar indignamente? É não discernir o corpo. Diga assim comigo, participar da ceia indignamente é não discernir o corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. É não discernir a igreja, porque a igreja local é o corpo de Cristo. Os crentes de Coríntios aqui estavam com sério problema. Quando eles vinham para o culto de ceia, você sabe, eles vinham com fome, eles comiam pão. Então eles comiam pão, não era irreverência, olha, porque é o corpo de Cristo, mas comiam pão para matar a fome. Bebiam o suco de uva, o cálice, era vinho. Nós vamos servir para você suco de uva. Mas eles serviam com vinho mesmo. Eles iam para a ceia e tomavam, enchiam a cara. Você imagina você vir para o culto e você vê o pessoal saindo embriagado. É de Coríntios, é corintiano. Então veja que os crentes aqui tomavam, participavam da ceia indignamente. Ou seja, eles não estavam discernindo o que estavam fazendo, o modo como estavam fazendo. Então nós participamos da ceia porque Jesus nos convidou, Ele nos qualificou. E quando tomamos o sangue, comamos o pão, nós estamos lembrando, eu faço parte de uma aliança de um corpo. Eu sou membro de um corpo. Então, olha só, porque esses muitos crentes não
tomaram indignamente, não se examinaram. Então examine sua consciência e veja se você tem essa fé de crer na igreja como corpo de Cristo. Se você crê na igreja como corpo de Cristo, se você tem reverência, temor à igreja, então você pode participar da ceia. Mas se não tem, olha só, por essa razão, verso 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Por que que há crente fraco? Por que que há crente doente? Porque participa da ceia sem discernir que é o corpo de Cristo. Porque, irmão, se na cruz do Calvário nós cantamos, Jesus gritou a sua vitória, está consumado. O que está consumado ali? Sua cura, maldição. Tem esse negócio de maldição hereditária, Jesus levou sobre ele. O Deus curador está lá, na cruz. Você não tem que ficar olhando para a sua doença. Olhe para o Deus curador, Ele já te curou. A doença já foi levada sobre Ele. Não é a vontade do Senhor, não é a vontade do Senhor que seus filhos fiquem doentes. Não, por essa razão que também ministramos a ceia. Aqueles que porventura, quando não dá para vir ao culto, porque estão enfermos, estão internados, eu vou até a pessoa para ministrar ceia, porque eu creio no poder da cura através da ceia. Os crentes hoje creem no poder da cura do óleo da unção. Creem no poder da cura do óleo da unção. Eu vou lá, vou passar porque eles vão me ungir. Ei, você crê no poder do óleo da cura da unção, creia também no poder da cura da ceia do Senhor. Paulo está dizendo, por que tem crente fraco? Por que tem crente doente? E não poucos os que dormem. Dormir aqui é que morreu antes do tempo. Então morreu doente e não era para ter morrido. Por quê? Porque não percebeu a importância do corpo de Cristo. E sem perceber a importância do corpo de Cristo, não participava da aliança. E porque não participava da aliança, não se fortalecia. Ceia é dia de você ser fortalecido pelo Senhor. Ceia é dia de você receber a sua cura. Quando você come o pão e toma o cálice de uva, então o cálice do vinho, mediante essa fé, você recebe a unção, o espírito de vida que é liberado. Há muitas formas de você receber o espírito de vida. Imposição de mão, quando você ora, você jejua, você busca o Senhor. Mas estou mostrando para você uma outra forma, como o Senhor vai te fortalecer, é comendo do pão e tomando do suco de uva, do cálice do Senhor. Portanto, respondido aqui, primeiro, mostrando aqui, para você não precisa examinar, você vai participar da ceia, não se examine não. Agora tem outro texto clássico, Salmo 139, verso 23, está escrito lá, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Outro texto clássico que os crentes gostam de usar para dizer, olha pastor, eu tenho que sondar. E na tradição evangélica é o seguinte, chegávamos então para vir ao culto, a tradição é o seguinte, aí você dobrava o seu joelho na cadeira para sondar para ver se havia pecado. Aí meu querido, não sei qual é o seu sentimento, mas eu vou dizer o meu. À medida que eu sondava o meu coração e via o quão indigno eu sou, o quão pecador eu sou, eu ficava muito mais triste do que alegre. Aí eu trazia à memória aquele pecado. Poxa, pequei de novo, aí aconteceu, aí eu fiz aquilo outro. Eu ficava mais triste do que alegre. Então, não é da vontade do Senhor que você olhe pro pecado. É vontade do Senhor que você olhe para a obra consumada. Ele gritou o seu grito de vitória, está consumado. Eu sou a sua justiça. Eu morri, eu me entreguei pelo seu pecado. Interessante que o texto aqui diz, sonda-me, ó Deus. Se você ler o texto todo de Salmo 139, é o texto onde o salmista começa dizendo, Senhor, se eu construir a minha casa no mais alto cume do monte, lá estás. Se eu descer no mais profundo abismo, lá estás também. Para onde eu for, o Senhor está. Aí ele conclui, Senhor, sonda o meu coração e vê se é em mim. Ele está concluindo o seguinte, onde eu for, o Senhor está, o Senhor me conhece melhor do que a mim mesmo. E presta atenção, ele está dizendo, sonda-me, ó Deus. Então não é ele se sondar, é sonda-me, ó Deus. E hoje, irmão, tenha fé correta. Se você pedir para Deus te sondar, quem que ele vai encontrar dentro de você? Diga assim comigo, Jesus Cristo, meu Senhor e minha justiça. Então
Então quando você pede para o Senhor te sondar, Ele não vai encontrar caminho mau. Pelo contrário, Ele vai encontrar o Jesus Cristo, que é a sua justiça. E porque Ele encontra Jesus Cristo, que é a tua justiça, Ele te guiará pelos caminhos da veredas correta. Ao invés de você ficar focado no pecado, achando que tem pecado, o Senhor não vai te guiar. Está aí a resposta. Tenha a fé correta, creia corretamente. Lucas capítulo 7, verso 47, é um texto, uma história, um testemunho, um exemplo bíblico, que mostra que você não deve focar o seu pecado. Você tem que focar Cristo, que é a sua justiça. É um texto clássico, onde uma mulher com muitos pecados chegou até os pés de Jesus e derramou um vaso de alabastro, um vaso de perfume caríssimo. Derramou sobre os pés de Jesus. Adorou, ofertou a Jesus. E aí, no verso 47, diz assim: por isso te digo, porque o povo ficou assim, como que essa mulher faz isso? Outros, Judas falou, que desperdício. E os outros ficaram, nossa, né, por que essa mulher está fazendo tudo isso? Aí Jesus disse, por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, Jesus disse à mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Veja que essa mulher, ela não fez a posição, o costume religioso tradicional. Eu vou sondar para ver se há em mim muito pecado. Jesus está dizendo que ela não tinha só um pecado, ela tinha muitos pecados. E quando na Bíblia, para a mulher, enfatiza que ela tinha muitos pecados, é porque eram pecados conhecidos, eram pecados morais, em que a sociedade, todo mundo sabia. Então Jesus está dizendo que ela tinha muitos pecados, mas ela olhou para os seus muitos pecados? Não, ela olhou para Jesus, ela amou a Jesus, e sabemos que amamos a Jesus, como está escrito em 1 João 5, amamos ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Enquanto os religiosos, e até os discípulos, nessa casa, estavam olhando para aquela mulher assim, né, aquele sentimento de, estão me acusando, e todos estavam acusando ela, estavam olhando para ela com um olhar de acusador. Jesus estava olhando para ela com olhos de amor, e porque ela percebeu, havia ali Jesus Cristo, o Messias, o Senhor, o Salvador, e Ele está me olhando com olhos de amor, então eu posso me aproximar. Ela olhou para o amor de Deus sobre ela, e porque ela olhou para o amor de Deus sobre ela, esqueceu que era pecadora, esqueceu os seus muitos pecados, e adorou o Senhor Jesus. Meu irmão, não olhe para o seu pecado, olhe para Jesus, seu Senhor e sua justiça. Tem crente que quando vai para orar ou quando vai para adorar, ele vai levantar a mão, aí ele se lembra, não, eu tenho muitos pecados. Aí ele não levanta a mão para orar, não levanta a mão para adorar, porque ele se sente, não, eu estou pecador, eu sou pecador, estou afastado da igreja, não, eu cometi aquele pecado. Pois é, você está olhando para o pecado, mas não importa o tamanho do pecado, olhe para o Senhor Jesus, porque Ele já perdoou os seus muitos pecados. Se você crê que Ele já perdoou os seus muitos pecados, se você crê na obra consumada da cruz, você então vai expressar o seu amor, você então vai servi-lo com ousadia, você vai expressar-se a Ele. Venha como está, não importa como você está, venha como está. 1 Coríntios capítulo 15, verso 34, na versão João Ferreira de Almeida, está escrito assim: acordai para a justiça e não pequeis mais. Acorde para a justiça. A justiça não é uma obra, justiça é a fé. Jesus Cristo é meu Senhor e Ele é minha justiça. Acorde para isso. Ao invés de você ficar olhando para o pecado, acorde para crer que você é justo. Acorde. Acordando para a justiça, você não vai pecar mais. Lembra do que eu falei? Que a graça não é liberdade para pecar, mas é poder de Deus para você vencer o pecado. Se você acordar para a justiça, você vai vencer o pecado. Por que ainda tem crente lutando contra o pecado? Porque não acordou para a justiça, não acordou para crer que é justo, não acordou para crer que está perdoado.
Não acordou para crer e olhar no amor, no sacrifício, no amor sacrificial do Senhor Jesus. Pelo contrário, todo dia acorda, anda e vai, aí não vem para a igreja, ou quando vem se sente ainda acusado, né? Ou deixa de vir para a igreja, porque eu sou pecador, então não vou. Não vou me envolver nessa obra, por quê? Porque eu sou pecador. Não, eu não sou preparado para liderar. Não, quem sou eu para levar uma palavra na célula? Eu sou pecador, ainda ontem mesmo. Pois bem, você está olhando para o seu pecado. Acorde para a justiça. Pare de olhar para o pecado e olhe para Jesus. Jesus é o seu Senhor e Ele é a sua justiça. Diga comigo mais uma vez: Jesus Cristo é o meu Senhor e Ele é a minha justiça. Graça é liberdade para pecar? Não. Você deve sondar o seu coração para ver se há algum pecado? Não. E ainda que você peça para o Senhor te sondar, se alegre. Porque quando Ele te sondar, Ele vai ver a justiça de Cristo em você. Quem crê, irmão, acredita em mim, essa tem sido a minha experiência. Quem crê que é justo, ele tem muito mais ousadia para pedir. Porque eu creio que eu sou justo, então eu peço mais. Eu peço coisas grandes. Quem crê que foi perdoado, quem muito é amado, ele pede mais. Ontem, não sei se foi ontem, um dia dessa semana, eu saí com meu filho e minha esposa, levei-os no shopping. Fomos comer algo no shopping. Aí brincamos, nos divertimos ali. Aí voltando do shopping, aí eu contornei o centrinho de Itaquera para entrar ali na minha rua. Aí passamos do lado do parque de diversão que tem aqui no centrinho de Itaquera. Meu filho já tinha se divertido, já tinha comido ali no shopping. Quando ele olhou as luzes, ele falou: papai, eu quero o parque. Ele teve ousadia para pedir mais. Na hora eu lembrei, é assim que eu tenho que ser. Porque eu sei que sou amado, não tenho que ter vergonha de pedir. E o pai quer dar. Claro que eu não dei o parque para ele, porque né, eu tenho que controlar. Mas irmão, acredite em mim, Deus quer dar para você. Deus quer dar. Tem ousadia para pedir. Porque tem crente até que fala assim: não, eu pedi, não, eu tenho que muito agradecer. Jesus disse: se um homem, sendo mau, quando seu filho pede pão, não dá pedra. Quando seu filho pede água, não dá veneno. E Deus, quando seu filho pedir o Espírito Santo, Ele vai dar. Deus quer dar. Todo que pede, todo que pede, todo que busca, encontra. O Senhor quer dar para você. O Senhor quer dar. Terceira pergunta: pastor, mas me diz uma coisa. E a consciência do pecado? A Bíblia diz que o Espírito Santo é que me convence do pecado. Como que fica a história da consciência do pecado? Muito bem, vou usar um texto, Romanos 5. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram, veja, que está no passado, muitos se tornaram pecadores. Sabe por que nós temos célula de crianças? Porque nós cremos que precisamos evangelizar as crianças também. As crianças precisam ter a sua experiência com Jesus. E louvado seja o Senhor, que nós já estamos com 3 células de crianças. Estamos pregando o evangelho. Oramos pela salvação dos nossos filhos. Meu filho só tem 2 anos e 8 meses. Mas quando nós fazemos aqui a nossa campanha de evangelismo, o nome dele é o primeiro que está na lista. Papai, mamãe, o nome do teu filho tem que ser o primeiro. Não é o nome do teu parente, não é o nome da tua esposa, vizinho, não. O nome do teu filho. Ore, porque filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente, crentinho não é, não. Ele precisa ter a experiência dele. Ele precisa ter. Aí depois o papai e a mamãe vê o filho saindo da igreja. Sabe por que sai da igreja? É porque a igreja nunca entrou dentro dele. Para a igreja entrar dentro dele, ele precisa ter a experiência. E é a sua oração, é o seu exemplo, é a sua influência. Amém? Então por isso que nós oramos pelos nossos filhos e crianças. Porque nasceu pecador também. Ok? Agora, vírgula, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão. Agora está no futuro. Por meio da obediência de Jesus Cristo. Se você crê na obediência dele, você se torna justo hoje. Não é justo amanhã, se torna justo hoje. Muito bem. Então se eu sou justo, mas pastor, eu sou justo, mas eu fico lembrando do pecado. Fica vindo o pecado à minha memória. E aí tem ainda aquele versículo clássico
De João 16:8, que diz, quando ele vier, aqui está falando do Consolador, o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Vamos analisar esse versículo com calma. O Espírito Santo, ele virá, foi uma promessa de Jesus, e ele veio, diga assim comigo, o Espírito Santo já veio. E ele veio para convencer o mundo do pecado. Veja que nós lemos lá em Lucas capítulo 7, que a mulher foi perdoada pelos seus muitos pecados. No entanto, aqui, a Bíblia está dizendo agora que o Espírito Santo, a função dele é convencer do pecado. Um pecado, o singular. Qual pecado? O pecado de não crer em Jesus. Todo aquele que nele não crer, será condenado. Mas todo aquele que nele crer, terá a vida eterna. Então qual que é a função do Espírito Santo? É convencer-nos de que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Ok. Então, aí vem o verso 10. Do pecado, então, porque não crê em mim. E o verso 10. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Da justiça, porque Jesus venceu a morte. Ele morreu, mas ele venceu a morte. E ao vencer a morte e ressuscitar, para onde ele foi? Ele foi para o trono. Ele está junto do Pai. O fato de Jesus estar lá no trono, o fato de você crer que Jesus ressuscitou, então é a prova de que ele foi obediente e de que hoje você é justo. Então o Espírito Santo, hoje, o trabalho que ele tem sobre mim e sobre você hoje, não é nos convencer do pecado, porque você já creu em Jesus. O trabalho do Espírito Santo hoje é te convencer de que você é justo. Você é justo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Muitos já assistiram esse filme, como se fosse a primeira vez? Quantos assistiram esse filme? Para quem não assistiu a história desse filme, aqui com Adam Sandler, é a história de que ele se apaixona pela moça, mas ela teve um acidente, ela teve uma perca da memória, uma amnésia. E aí ela se lembra quem ela é até um determinado horário. Depois, ela não se lembra mais. E aí ele, porque muito amou ela, todos os dias fazia a mesma coisa, para lembrar ela de que ela era a esposa dele, e de que ela era casada e tinha filhos. Preste atenção. Quando me veio essa revelação do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo, eu me lembrei imediatamente desse filme. O Adam Sandler no filme é até uma comédia romântica, né? Como? Olha, isso que é marido. As mulheres devem pensar assim, isso que é marido. Eu queria um marido assim, ó, que me conquiste todo dia. Porque tem marido que você sabe como que é, né? Conquistou, casou, acabou. Por isso que nós estamos aí no curso de casais, ensinando. Conquistar todos os dias. Paixão tem que ser todos os dias. E esse, no filme, ele conquista a esposa todos os dias. Todos os dias ele está fazendo ela se lembrar de que ela é amada. Está fazendo ela se lembrar de que ela é esposa. O Espírito Santo, de forma apaixonada por você, te lembra todos os dias que ele te salvou e de que ele é a sua justiça. Todos os dias o Espírito Santo está trabalhando para fazer você se lembrar. Ei, você não está sozinho. Jesus está contigo. O Espírito Santo todos os dias está trabalhando para fazer você se lembrar que você não é pecador. Você está morto para o pecado. Você hoje é justo. O Espírito Santo está trabalhando todos os dias para fazer você se lembrar que você não está solteiro. Você tem um marido. Jesus Cristo é o seu noivo. Você não está sozinho. Mas todo dia você tem aquela perda de memória. Pastor, eu estou desanimado. O que foi? Eu não sei, mas eu acho que foi o pecado. Aí temos que orar. O Espírito Santo, de modo apaixonado, ele vai te lembrar. Ele te lembra na sua consciência. Ele te lembra na sua memória. Ele te lembra também usando pessoas, fazendo pessoas se importarem com você. Ei, eu acredito nisso e tenho dito isso muito enfaticamente. Sabe, quantos aqui estão numa célula? Deus muito te ama, que fez o teu líder de célula se importar por você, orar por você todos os dias, perguntar para você, ei, você vai vir para o culto? Faz todo dia. É uma das funções. O Espírito Santo, ele vai nos lembrar de diversas maneiras. Não pense você que é só de uma maneira mística,
né? Não, eu quero ouvir a voz de Deus. Oh, Deus vai aparecer para mim agora. Não. Deus vai usar pessoas. Diga assim comigo, Deus vai usar pessoas para me lembrar que eu sou amado. E você tem que ser usado por Deus. Permita-se ser usado por Deus também, para lembrar às outras pessoas que ela é amada, que Deus se importa com ela. Portanto, se você recebe uma ligação, se você recebe alguém, né, te perguntando, questionando, ei, você vai vir para a igreja? Ei, o que você está fazendo? Creia, é Deus, o Espírito Santo, mais uma vez, como se fosse a primeira vez, te lembrando que você é amado, muito amado, e que você é justo. Você se lembra do primeiro dia, quando você aceitou a Cristo? Você se lembra? Irmão, eu vou dizer a minha experiência. Cada um tem a sua. No meu primeiro dia, no meu dia da experiência de Jesus, me lembro como se fosse hoje, 17 de outubro de 1999. Eu chorei, estava no culto, chorei, molhei minha roupa, chorei muito. O pastor fez um apelo. Eu não conseguia me levantar de tão fraco que estava ali chorando. Aí fui receber oração, aí o meu líder de célula me levou até a minha casa, orou comigo, eu entrei em casa, sabe, eu me lembro até, como hoje, eu deitei assim, sabe quando você fica assim com cara de bobo? Eu fiquei assim, maravilhado, o que aconteceu comigo? Algo extraordinário aconteceu em mim. O Espírito Santo, Ele quer fazer isso com você todos os dias. Aquela experiência, não sei quando foi, não sei quantos anos atrás, não sei se foi semana passada, ontem. O Espírito Santo quer te lembrar todo dia. Você é amado. Aquela experiência, no meu caso, 18 anos atrás, é para todo dia. Não é para eu ficar contando. Ou aqueles crentes legalistas chegam em você. Ah, é? Saindo para a igreja, está buscando o Espírito Santo? Isso aí é coisa de novo convertido. Isso aí é coisa de crente derrotado. Crente derrotado fala isso. Mas crente vencedor, crê que é muito amado. O Espírito Santo te ama. Ele todos os dias está trabalhando na minha vida e na sua vida para nos fazer lembrar. Amém? Glória a Deus, estão me acompanhando? Quarta e última pergunta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que em nome de Jesus você saia hoje, daqui hoje, com uma nova atitude de filho, com uma nova atitude de ousadia para pedir, porque você é justo, com uma nova ousadia para crer, para servir, para ser ousado, para servir a Ele. Aproveitando ainda, me veio à memória, essa semana, segunda-feira, um vizinho meu, que mora no quarteirão de trás, eu nem o conheço, ele tocou na minha campainha, eu, de maneira assim até estranhei quem é, aí ele se apresentou, oi, eu moro aqui no quarteirão de trás, e o meu carro foi assaltado, e eu queria, né, fui na delegacia, e eles pediram para eu verificar se na rua tem câmeras. Então, eu sei que o carro passou aqui na sua rua. Será que você pode me dar as imagens? Eu falei, claro, tranquilo. Isso foi na segunda, ele me deu o pendrive. Eu falei, olha, isso demora, então volta aqui amanhã que eu te dou as imagens. Aí no dia seguinte, eu vi onde ele mora, eu fui até ele. Levei o pendrive com as imagens. Entreguei para ele, isso na terça-feira. Entreguei a ele. E disse assim para ele, porque é ousadia, porque eu creio que sou justo, é Deus que muda, é Deus quem te usa. Eu falei assim para ele, olha fulano, eu entendo, lamento o seu sentimento e respeito de você ter perdido o seu carro, é um instrumento dele de trabalho. Mas olha, eu estou aqui para dizer que Deus muito te ama. Você perdeu o carro, mas hoje estou aqui para dizer que você vai e pode ganhar a vida. Deus muito te ama. E através de Jesus, se você crê em Jesus, que Ele, através dele, os seus pecados são perdoados, e que você pode ser abençoado através de Jesus, se você crê, a bênção do seu carro pode vir até amanhã. Aí ele creu, isso na calçada, irmãos, ele nem me convidou para entrar, isso na calçada, fiz a oração com ele, oramos. Na quarta-feira, ele me testemunhou e falou, Márcio, meu carro foi achado. Querido, é a prova de que quando você muito crê que você é muito amado, pode pedir que o Pai, Ele inclina ouvidos para o justo. Ele ouve e Ele atende. O camarada se converteu terça-feira, quarta, ele já experimentou um milagre na vida dele. Aí você fica aí sentado pensando, peraí, e por que eu estou aqui na igreja, né? 1 ano, desde quando nasceu a igreja, faz 1 ano que começamos aqui a igreja. Ou faz 5 anos, 10 anos que eu estou como crente. E minhas bênçãos ainda não chegaram. Está aí a resposta.
é porque você não crê que você é justo. É porque você não crê que você é muito amado. Paulo escreveu em Romanos 10, 17, dizendo assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo. O que Cristo diz? A obra está consumada. O que Cristo diz? Você é justo. A fé está em você crer que é muito amado. A fé está em você crer que você é justo. À medida que você crê nessa fé, pode pedir com ousadia, que o Pai vai atender. O justo viverá por fé. O ímpio, ou aquele que não crê que é justo, anda por medo. Por isso, nesse tempo de crise, não ande por medo não. Não tenha medo da crise. Não tenha medo da crise econômica. Não tenha medo. O justo vive pela fé. A fé de crer, eu sou amado. Todos os dias o justo se lembra. O justo se lembra. Eu sou amado. Eu sou justo. Cristo é minha justiça. Cristo é meu Senhor. Todos os dias. Fale, invoque. Chame a Ele. E você vai ver, muitos irão me testemunhar. Me procure para testemunhar das grandes coisas que o Senhor fará por você. Quarta e última pergunta. Afinal, então, o que aconteceu com o meu pecado? Vamos lá. Levíticos capítulo 4. O que aconteceu com o seu pecado? Quero trazer aqui agora o que biblicamente acontecia no tempo da lei. Levíticos capítulo 4, verso 27 diz: se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Então, muito bem. No tempo da lei existiam as várias ofertas. E aqui esse texto que estou lendo com você é a oferta pelo pecado. Então, se tivesse pecado, a oferta pelo pecado era a seguinte: levar então uma cabra sem defeito. Levava até o sacerdote. Ele punha a mão sobre a cabra. No momento que ele punha a mão sobre a cabra, então o pecado dele estava sendo transferido para a cabra. O sacerdote recebia a cabra e levava-o para o sacrifício. Depois de derramar o sangue, o sacrifício feito, então o ofertante, ia embora, crendo que estava perdoado. Para você entender melhor, preste atenção nessa ilustração aqui em vídeo. Exatamente assim acontecia. Olha o ofertante chegando com a cabra. Aqui está o sacerdote. Preste atenção no sacerdote. Em nenhum momento ele olhou para o ofertante. Ele olha apenas para a cabra. Ele examina a cabra para ver se ela realmente não tem defeito. E confirma para o ofertante: ok, não tem defeito. O ofertante agora impõe as mãos sobre a cabra. E nesse momento, ao impor as mãos, o pecado, veja pela animação aqui, uma sombra escura se levantando e sendo transferido sobre a cabra. Aqui é o pecado sendo transferido sobre o animal. Depois de feita a oração, depois de crer que o pecado foi transferido, porque aqui era fé, crer, então o animal é oferecido para sacrifício. O ofertante então sacrifica o animal. É feita a queima da gordura do animal. Enquanto isso, o ofertante louva e exalta ao Senhor, crendo no perdão do seu pecado, e vai embora, crendo que foi perdoado. João Batista, quando ele viu Jesus, ele apontou para Jesus e disse assim: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Lucas capítulo 22, verso 19, Jesus ainda dizendo a respeito de si e da ceia: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é oferecido por vós. O corpo de Jesus foi oferecido por você como sacrifício do perdão dos pecados. No Velho Testamento, o povo tinha que fazer isso anualmente, porque o sacrifício de bois, cabras, carneiros, cordeiros não era vitalício, tinha que ser feito anualmente. Mas Jesus veio
E ele está dizendo: este pão simboliza o meu corpo que foi oferecido por você. E quando você chega diante de Deus, veja que o Senhor, como sacerdote no Velho Testamento, ele olha para o cordeiro, ele não olha para o ofertante. Você chegou aqui para adorar o Senhor não olha para você, ele olha para o cordeiro que foi oferecido, o cordeiro que tirou o pecado do mundo. E esse cordeiro vive, é Jesus Cristo, seu Senhor e sua justiça. Você pode dizer amém? Amém. Querido, se achei tanto quando eu falei lá, sonda-me, ó Deus. Pode pedir, porque quando Deus te sondar, Ele vai ver a justiça de Cristo em você. Porque então você ainda está tímido para servir ao Senhor? Porque então você acha que Ele não pode te usar? É porque você não crê que você é justo. O sacrifício já foi oferecido, e esse para a eternidade. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Uma única oferta. Deus ofereceu o seu único filho. Jesus se ofereceu na cruz. Ele foi o cordeiro. Você colocou a mão sobre ele. Quando nós participamos do cálice, da ceia, nós estamos dizendo: eis o cordeiro. Estou lembrando, portanto, da ceia. O que é a importância da ceia? A ceia é para lembrar que o cordeiro já foi oferecido no seu lugar. Creia no perdão dos seus pecados. O único que poderia te julgar decidiu te amar. O único, Jesus Cristo. Ele poderia te julgar, mas Deus diz na Bíblia, João 3, Jesus não veio para julgar, mas Ele veio para salvar. Você já está salvo do pecado, da incredulidade. O Senhor quer te salvar do pecado da justiça. E o seu pecado que acontece, Hebreus 8:12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Veja que é os seus pecados. Não existe trocadilho na Bíblia. Pecados aqui são os seus pecados. O ímpio vai ser condenado, não é pelos muitos pecados, mas é pelo pecado. O pecado de não crer em Jesus. Você hoje creu em Jesus. E os seus pecados? O Senhor não se lembra mais. E se eu pecar? Você tem um advogado que é fiel e justo para perdoar. Portanto, meu irmão, não olhe para si. Olhe para a justiça de Cristo em você. Creia no perdão do seu pecado. Se Abraão era velho demais, se José era sonhador demais, se Jacó era trapaceiro, se Moisés era gago, se Gideão tinha medo, se Sansão era mulherengo, se Raabe era prostituta, se Jeremias era jovem demais, se Davi foi adúltero e assassino, se Isaías tinha lábios impuros e pregou nu, se Jonas fugiu de Deus, se Noemi era viúva e desamparada, se Jó perdeu o que tinha, se João Batista era esquisito, se Pedro negou Cristo, se os discípulos duvidaram da sua ressurreição, se Marta se precipitava demais, se Maria Madalena tinha sido possessa e prostituta, se a mulher samaritana tinha se divorciado muitas vezes, se Timóteo tinha doença, se Paulo já tinha matado o crente, se Lázaro já tinha sido morto, como é que você tem coragem de dar alguma desculpa para Deus não te usar? Como é que você tem a desculpa? Deus pode transformar, não importa o pecado que você cometeu ou comete, Ele pode facilmente mudar a sua vida por completo, se você permitir e decidir crer no perdão dos seus pecados, se você decidir crer que você é justo. A oração do justo é poderosa e é eficaz, não é a oração do crente, é a oração do justo. Quantos creem que são justos, justificados pelo Senhor? Vamos colocar em pé. Aleluia.